Saudações a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero muito importante, que tem tudo a ver com a nova era, que se chama universalismo. E vamos conversar aqui com o Wilson, que estuda sobre esse tema e que se considera um universalista, né, Wilson? Você pode falar pra gente, no seu ponto de vista, o que é o universalismo? Com certeza. Eu me considero, sim, universalista, porque o universalismo, ele não é apenas um conceito, uma palavra, né? Ele é uma maneira de enxergar as coisas, os fatos, as situações, as pessoas, as relações, sejam relações individuais, sejam relações sociais, sejam relações coletivas, né? Então, o universalismo ele consiste basicamente nisso, né? E então, é uma situação que todos podem adquirir essa maneira de pensar, né? Não é exclusiva de algumas pessoas, ou seja, é um exercício que a gente faz para poder ver as coisas, as pessoas e as relações de forma universal e não de forma seccional. Certo. E aí, como que você vê o universalismo na questão espiritualidade? Como que seria viver, né, de forma universalista nessa questão? Veja bem, a espiritualidade, se a gente for analisar a fundo, ela é universalista, né? Porque todas as agremiações, as religiões, as seitas religiosas, enfim, né? Todos os caminhos fazem a ligação com o Criador. E a gente está muito acostumado a pensar de forma isolada, de forma localizada, né? Ou seja, a gente pensa, age de forma como se fosse apenas uma parte e não como um todo. Quando a gente pensa basicamente numa religião, numa seita, numa agremiação, não está errado. É a maneira, são os rituais, é a maneira de pensar, de interpretar e de agir dessas seitas religiosas, né? Só que a gente geralmente tem esse olhar apenas de forma parcial, né? Apenas daquela maneira como a gente vive e aprendeu, né? A maneira universalista é você expandir. Como você expande a consciência, você expande também o seu olhar, a forma de enxergar as diversas diversidades existentes no mundo espiritual, né? Que todos fazem a ligação com o Criador, né? Cada um da sua forma. E não está errado. É que o olhar universalista, ele não despreza as partes, mas ele tenta enxergar o todo. Certo. Então, pelo que eu entendo, assim, que você está falando, no universalismo eu posso pegar um pouco de cada religião e juntar na minha forma de me conectar com o divino. É possível fazer isso? Olha, não seria necessariamente pegar um pedaço de cada um, sabe? E juntar tudo numa panela só e transformar no universalismo. Não. Mas sim procurar convergências. Ou seja, o que cada uma, né, converge com a outra? Quais são os pontos fundamentais, né, que se convergem, né? E essa convergência fazer a união em relação à espiritualidade, né? Ou seja, a gente tem até uma frase que fala a unidade na diversidade. Ou seja, não seria anular as partes, mas que as partes tivessem a capacidade de enxergar e de entender o todo. Eu estou te perguntando isso porque eu, por exemplo, eu sei que você faz isso também. Eu me sinto muito bem em alguns momentos numa igreja católica. Eu gosto de ir à missa, mas eu também me sinto bem no centro espírita. Eu já fui em centro de Umbanda e eu consigo ver Deus, eu consigo ver o divino em todos esses lugares. Isso é uma forma de ser universalista?
Com certeza. Né? Você encontrar em cada religião, em cada local, onde faz esse trabalho, essa interpretação, essa vivência, né, com o Criador, é você ir descobrindo, né, descobrindo situações em que você se sente bem, né? Você vivencia, você vê como essas pessoas vivenciam. Né? E tem muita coisa boa. Né? O problema que ocorre é que geralmente nós temos uma visão apenas da parte. Quando a gente tem a visão somente da parte, a gente acaba produzindo dogmas, acaba produzindo preconceitos, né, em relação às diversas matizes religiosas. Né? Então, quando a gente vai, como você disse, uma igreja católica, um centro espírita, seja na igreja evangélica e qualquer outra agremiação, budismo, né, metodismo, ou seja, a gente também se sente bem. Né? Por quê? Porque a gente está desenvolvendo um trabalho no sentido dessa visão universalista. Um trabalho interno, né? Sim. Um trabalho íntimo. Pois é, também já fui no budismo, também já fui na igreja messiânica e eu consigo pegar assim, o divino, né? Eu consigo fazer uma síntese de todas essas religiões. E há quem diga que eu sou meio maluca por causa disso. O universalista corre esse risco de ser chamado de maluco hoje em dia? Maluco, generalista, né? É pessoa que não sabe o que está falando, mas na verdade não é nada disso. Né? Na verdade é que a gente já está, né, conseguindo desenvolver essa capacidade de enxergar de maneira mais universal e não apenas na parte. Então isso pode se aplicar a qualquer assunto, pelo que você falou, na política, na filosofia, na ciência. Olha, é uma maneira diferente de encarar, né, todas as situações da vida. E, com certeza se aplica na ciência, se aplica na política, nas profissões. Né? Nós sabemos que, por exemplo, no lado partidário, político-partidário, né, existem os partidos políticos, né? Onde cada partido político, cada agremiação política vai colocar quais são os seus objetivos, suas propostas. Né? E não elegem todos, é eleito um, que é a síntese, né, da convergência da maioria naquele momento. E uma vez que esse governante ele é eleito, né, se ele tiver uma visão universalista, ele vai governar para todos. Ele não vai governar apenas para o seu partido, não vai governar apenas para aquele agrupamento que comunga, né, com as ideias iniciais. Ou seja, a visão universalista, ela amplia o leque. Vai governar na prática para todos, né? Porque Sim. na teoria todo mundo diz que governa para todos. E não vai deixar de praticar aquelas propostas pelas quais ele foi eleito. Só que a visão dele vai ser uma visão universalista. Né? Ele não vai depois governar, porque o universalismo tem muito a ver com uma visão do bem comum, né? Do todo, e não de forma seccionada. Na ciência também, nós sabemos que, por exemplo, um determinado assunto na área científica, ela é como se fosse um dogma. Né? Porque já passou pelos processos de confirmação daquela teoria. Só que nós sabemos também que depois de alguns tempos, vem outros cientistas, outras pessoas pesquisam e acabam, às vezes, não só melhorando aquela tese, aquele resultado, às vezes até modificando completamente, né, por conta de descobertas novas. Né? Ou seja, nada é seccionado, né? Nada é sozinho. Tudo faz parte de um todo, tudo faz parte desse universo, né, que é a vida, que é a criação. Né? E quando a gente desenvolve o olhar universalista em relação à ciência também, a gente está ampliando o nosso leque de possibilidades. Então, eu posso pensar a partir do que você está falando,
que a ciência ortodoxa, né, que se baseia só no que é mensurável, e a ciência holística, né, que se baseia naquilo que não se mensura, né, em construtos que são muito mais transcendentais. É possível essas duas ciências se irmanarem num objetivo comum, que é o da melhoria de qualidade de vida das pessoas? Eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que sim, porque essa ciência mais ortodoxa, ela seria uma visão não errada, mas uma visão mais particularizada da situação, mais engessada, né? Já a ciência holística, né, que ela leva em consideração o total, o todo, né, o ser humano, o meio ambiente, né, o universo, ela já tem uma facilidade maior de encontrar outras formas, né, de tratar a mesma questão na ciência ortodoxa, só que de uma forma muito mais ampla e com um leque muito mais próximo do universo que é a diversidade da vida, né? Podemos pegar, por exemplo, as plantas, né? As flores, né? A grande diversidade que a natureza trouxe em termos de plantas, né? Se a gente ficar olhando apenas para a rosa, embora ela seja linda, né? Seja exuberante, ela é apenas uma rosa. E as outras? As outras também têm a beleza. As outras também têm o seu perfume. Então, ou a gente tem um olhar para o jardim, que é um olhar universalista, ou a gente só fica focando na rosa. Sim. Não é errado ficar focando na rosa. Tem seu mérito, mas é um olhar ainda apenas parcial. E no seu ponto de vista, o que o universalismo tem a ver com a nova era? A nova era, no meu entender, ela é voltada para o universo. Ela não é voltada para a parte. Ela é voltada para o todo. Sabe? Essa visão mais profunda, mais ampla, né, das relações entre as pessoas, das religiões, da própria natureza, da ciência, ou seja, nós temos a globalização. Né? Se você for analisar, a globalização, do ponto de vista do universalismo, deixa de ser. Né? Antes da globalização, cada país tinha a sua particularidade, vivia como se fosse um mundo próprio. Né? Quando você faz a globalização, você começa a ter uma visão mais geral. Né? Então, muita gente temia, né, a globalização. Eu mesma, né, no início, era uma coisa que me trazia insegurança, né? Porque, em princípio, era um objetivo puramente econômico, mas eu acho que o econômico é o primeiro passo, né, para uma coisa muito mais ampla que vem a seguir, né? Eu acho que o mundo, né, ele caminha para essa visão mais global, sabe? Para quebras de preconceitos, quebra de barreiras, quebra de fronteiras, né? Quebra de preconceitos raciais, étnicos, de cor, enfim, culturais, né? Com a internet, por exemplo, hoje nós temos uma ferramenta importante. A internet, se bem utilizada, ela é uma ferramenta do universalismo, é uma ferramenta da nova era. A globalização também, com todos os seus defeitos que existem. Se bem usada, né? Se bem usada. Ou seja, eu acho que o planeta Terra ele não comporta mais, sabe, uma visão apenas parcial, sabe, seja em qualquer aspecto. Né? Isso não significa viver o parcial. Você vive no parcial, mas precisa ampliar essa visão global. Então a nova era tem a ver com essa quebra de preconceitos, né? Preconceito é uma coisa que pertence ao velho tempo, ao velho mundo, né? Eu acho que a própria palavra está dizendo, né? Quer dizer, preconceito. Você já parte de um conceito prévio, positivo ou negativo. Né? O universalismo, a visão universalista, ela justamente quebra esse paradigma.
Ela não você não vai com preconceito. Um conceito prévio, vamos dizer assim, em relação a nada. Você vai aberto para poder descobrir, entender, sabe, compreender como que as partes fazem parte do todo. Muito bem, obrigada, Wilson. Então vamos abrir a mente e o coração para a nova era.